sermão no livro do profeta Ageu, capítulo 1, versículo 3. Essa é a nossa terceira parte, ou nosso terceiro sermão, no versículo 3 do capítulo 1 do profeta Ageu. Ageu, capítulo 1, versículo 3. Assim diz a sagrada e infalível Escritura. Então veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu, dizendo: Amém. No último sermão, irmãos, nós analisamos de forma mais detida, de forma mais aprofundada, acerca de como a Escritura Sagrada, a revelação a qual o Senhor nos deu, é uma luz que nos tira das trevas do mundo e nos ilumina com o conhecimento de Deus. Nós temos visto ao longo dos sermões, no versículo 3, que quando o povo dos judeus estava há 16 anos nas trevas da indisposição, nas trevas da preguiça espiritual, nas trevas da letargia e da apatia para construir e restaurar a casa de Deus, então o Senhor, em sua misericórdia e eterna compaixão, veio até eles alertá-los. O Senhor muito bem poderia deixá-los indispostos, poderia muito bem deixá-los em sua preguiça, deixá-los nas trevas a qual eles se encontravam. Mas o Senhor vem até eles por meio do seu profeta para chamá-los ao arrependimento. Vimos no versículo 2 que eles criaram diversos argumentos para fundamentar o atraso na obra do templo. Mas a despeito, mesmo eles criando vários pretextos pecaminosos, o Senhor ainda assim não os deixou nas trevas do seu coração. Nós vimos, irmãos, que a Sagrada Escritura é uma luz a qual ilumina os homens, principalmente porque todos os homens, sem o conhecimento da revelação escrita de Deus, eles são incapazes, eles são sujeitos totalmente perdidos para compreender com qualquer solidez ou real proveito sobre Deus e sobre os assuntos espirituais. Ainda que o mundo possua um conhecimento sobre Deus, ainda que eles possuam a noção da divindade, sem a revelação escrita do Senhor, eles não conseguem extrair nada proveitoso ou sólido. Existe, irmãos, uma terrível loucura e estupidez no mundo. Apesar do mundo se orgulhar do seu conhecimento, apesar do mundo ser extremamente ensoberbecido em relação às suas capacidades mentais, apesar do mundo ter palavras muito inchadas acerca de si mesmos, a sabedoria deles não é fixa, não é imutável, não é eterna em nada espiritual. Em tudo que diz respeito à religião, o mundo sempre é vacilante, alterável, estão sempre ajustando, estão sempre se modificando, eles são transitórios, hoje eles são uma coisa, amanhã eles serão outra. Não existe, fora do conhecimento da revelação escrita, chamada Bíblia Sagrada, estabilidade alguma nos homens. Fora daquilo a qual o Senhor revelou, somente há incerteza, somente há coisas passageiras. O mundo, ainda que conheça a Escritura, ainda que aqueles que foram agraciados com o privilégio do conhecimento da revelação divina, eles acabam, irmãos, acumulando tantos erros,
tantos enganos sobre o mínimo raio da verdade divina a qual eles conhecem, que sepultam completamente o mínimo a qual eles foram agraciados. Eles foram agraciados com algum conhecimento da Escritura, mas tantos são os erros, tantos são os enganos a qual eles colocam sobre a mínima verdade a qual aprenderam, que acabam extinguindo todo ou quase o conhecimento completo dela. Por quê, irmãos? Porque os homens têm essa antipatia, essa repulsa à Escritura. Porque nós já vimos, a Escritura é uma luz reveladora. A Escritura não é somente uma luz que torna os homens mais entendidos em seus intelectos. A Escritura é uma luz que os mostra os seus pecados. A Escritura é uma luz que mostra que os homens devem ser santos. Não somente um ou dois ou três, mas todos os homens devem se conformar à lei do Deus verdadeiro. Então, os homens, ao verem essa luz, eles rejeitam com todas as suas forças o mínimo raiar do conhecimento revelado de Deus. Mas a pergunta é, para qual fim? Porque se a Escritura é tão incrível, porque se a revelação de Deus é tão estupenda, porque se há tanto proveito e benefício, se os homens forem iluminados com a palavra de Deus, porque eles rejeitam? Porque eles usam toda a sua força para se oporem àquilo a qual o Senhor revelou. A razão é simples. Eles querem continuar devotos e amantes das trevas, seja do seu próprio coração, como das tradições inventadas pelos homens. Quando a verdade de Deus é apresentada a eles, eles olham internamente e veem que aquilo contradiz o que os seus cérebros e as suas mentes os sugerem, eles rejeitam, porque eles preferem as trevas de si próprios do que a luz da Escritura. Quando eles percebem que a verdade da Escritura ilumina, que seus costumes, por mais antigos que sejam, por mais louvados pelos grandes homens que sejam, são contrários àquilo a qual o Senhor diz, eles se esforçam para sepultar aquela luz. Agora, irmãos, nada é mais terrível, nada é mais alarmante que a igreja, sim, o povo de Deus, não tanto os ímpios, não tanto os pagãos, mas o próprio povo de Deus, que foi objeto, isto é, que recebeu a misericórdia divina da Escritura, venha a rejeitá-la ou desprezá-la para continuar a caminhar em seus caminhos tortuosos. Sim, que aqueles que foram iluminados com o ensino fiel da santa palavra de Deus, sejam os mais indispostos, sejam os mais preguiçosos, sejam os mais relapsos, sejam os primeiros que se afastam da sã doutrina. Se o pecado dos pagãos, irmãos, por terem a chance de acessarem a Escritura é terrível, quanto mais é o pecado da igreja por ter acesso, porque não somente soube a uma luz, a uma verdade, mas que teve a oportunidade de saborear e experienciar as verdades da Escritura, mas ainda assim, eles resolvem, para a sua própria e eterna vergonha, rejeitar aquilo a qual o Senhor disse, para continuarem na teimosia dos seus corações. Mas há aqui um problema na igreja, porque quando a igreja ela procura rejeitar aquilo a qual o Senhor falou na Escritura, quando a igreja procura tentar sepultar ou cobrir a luz da palavra de Deus, há um problema, a saber, há um verme na consciência, há picadas no coração, há aferroadas na alma, que constantemente nos acusam de quê? Você está fechando
ou arrancando os próprios olhos para o que o Senhor ensina. Embora aqueles que professam ser cristãos estejam continuamente ou há muito tempo fechando os seus olhos, arrancando os seus olhos para que não vejam o que o Senhor disse claramente em sua palavra, não pensemos, irmãos, que podemos fugir do verme e da consciência a qual nos acusa diariamente. Você está ignorando aquilo a qual o Senhor falou. Você está se esquivando daquilo da qual o Senhor requer. Então, embora muitos cristãos, e pecaminosamente, resolvam se afastar da sã doutrina, embora muitos deles busquem pensar que nunca ouviram, que nunca foram ensinados sobre a salvação, sobre a adoração verdadeira, sobre a vida cristã, sobre a religião toda, não parcial, mas integral daquilo a qual o Senhor revelou, eles não podem fugir do tormento das suas consciências que os acusam de negligenciar, de ignorar e de se recusar ao que o Senhor disse. Existe na mente deles uma dor, um alerta, a qual está constantemente dizendo: vocês estão evitando aquilo a qual o único sábio falou. O povo de Deus pode tentar colocar de lado aquilo a qual o Senhor disse. Eles podem até tentar, não vamos mencionar, não vamos falar desses assuntos. Até podem tentar silenciar algumas trombetas distintas em Sião. Mas não é possível fugir da consciência. Não é possível fugir daquela acusação constante sobre as nossas almas, a qual dizem: você é um rejeitador da luz da Escritura, você está fugindo daquilo a qual o Senhor disse. Agora, se pensarmos bem, devemos procurar refletir. Se a Escritura é uma luz e os homens estão tentando cobri-la, e muitas vezes pelos seus enganos eles estão sempre sepultando ela, então nos perguntemos o seguinte: como a Escritura ainda consegue, mesmo sepultada, como as verdades do Senhor conseguem, mesmo colocadas de lado, causar uma aflição nos homens? Isso acontece, irmãos, pela seguinte razão: a Escritura não é somente uma luz que clareia. A Escritura não é somente uma luz que ilumina. A Escritura é uma luz que também possui um calor, assim como o sol. Embora fechemos os nossos olhos, embora estejamos com os olhos fechados e não vejamos a sua luz, ainda assim sentimos o seu calor e a sua impressão sobre nós. Ainda que os homens tentem fechar os seus olhos para aquilo que o Senhor disse, eles não são capazes de fugir do calor da palavra de Deus sobre as suas mentes. Por quê, irmãos? A luz da Escritura é uma luz inescapável. Não é possível escapar daquilo a qual o Senhor disse, embora você tente não mencionar, embora você tente silenciar, embora você tente dizer que essas coisas não existem, continuará sobre a sua consciência um verme, um calor, um fervor, um senso da ira ou do desagrado de Deus, porque você ignora aquilo a qual o Senhor disse. Só que se não fosse ainda extremamente pecaminoso, que os homens vejam a luz da Escritura, que o Senhor venha até nós para revelar a sua verdade e os homens rejeitem. Há um certo grupo de homens que são entregues a um tipo de trevas mais diabólicas e mais profundas, que eles partiram para o seguinte: a dizer que a própria Escritura
não é clara. Há um grupo de homens entregues a uma treva diabólica densa, a qual partiram para a própria negação da clareza das Escrituras. E esses homens, como nós bem sabemos, são os papistas. Os papistas, irmãos, eles dizem que a Escritura, que a palavra de Deus é obscura e ambígua, que embora o Senhor tenha nos revelado uma palavra a qual Ele diz que é a nossa vida, os papistas dizem, ela é incapaz de nos levar realmente à vida eterna. Embora o Senhor tenha falado para que pudéssemos entender, os romanistas dizem, não, a Escritura tem muitos sentidos, é tão ambígua, são tantos significados que ninguém pode compreendê-la, exceto, ou seja, se tivermos o magistério romano, que são os bispos cujo cabeça é o anticristo chamado Papa. Se eles dizem, se nós não tivermos o magistério romano para dizer o que devemos crer para a nossa salvação, então nós não saberemos aquilo que a Escritura fala. Eles dizem que a Escritura é incapaz, não é luz para nos dizer até as coisas essenciais e necessárias para a salvação. Qual é, irmãos, a implicação disso? Seria que a Escritura é insuficiente. Se Deus nos revelou a sua palavra como uma luz, mas ela não é capaz de nos iluminar para nos mostrar o caminho da salvação, se ela não é capaz de nos mostrar a coisa mais básica das nossas vidas, que é a nossa própria redenção, então ela é insuficiente. Nós precisamos de uma adição a ela, que, segundo os romanistas, é o magistério romano. Mas isso não é contradizer as palavras expressas do salmista. Vejamos, irmãos, o Salmo 119, versículo 130. Salmo 119, versículo 130. Diz assim: a entrada das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. A entrada das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. O que o Espírito Santo aqui está dizendo, irmãos, é que a entrada, e a palavra aqui para entrada é petá, significa abertura, entrada, ou metaforicamente um portão. A ideia aqui, na verdade, não é meramente quando a palavra vem até nós e entra em nossos corações, mas que aquelas doutrinas que são a abertura, a entrada ou o portão pelo qual nós conhecemos a religião, são iluminadoras para as almas. O Espírito Santo aqui está dizendo que os próprios princípios elementares e fundamentais da fé já são iluminadores para as almas, pois a palavra de Deus se apresenta a nós, irmãos, como uma luz. Nós éramos antes embrutecidos, mas nos tornamos sábios pela sabedoria do Senhor. Se os homens pensam que precisam compreender coisas profundíssimas e avançadíssimas da Escritura para serem sábios, o salmista diz que a entrada, os princípios elementares, as doutrinas fundamentais, aquela a qual alguém adentra na religião, já faz um homem ser sábio. Nós aprendemos, irmãos, no leite da palavra de Deus, sobre a origem do mal que impera sobre o mundo. Nós aprendemos nos princípios elementares da palavra de Deus que existe algo chamado pecado.
a qual viciou toda a raça humana. Nós aprendemos que todos os males a qual vemos se multiplicarem agora no mundo são fruto dessa chaga e dessa ferida horrível que impera nos homens. Nós aprendemos do leite da palavra de Deus e da luz mais elementar que o Filho de Deus, Jesus Cristo, deu a si mesmo para nos salvar dos nossos pecados. Essas verdades, irmãos, elas não são reservadas a um grupo seleto e erudito. Elas não são reservadas a, como dizem os papistas, a um clero, isto é, a homens que são a igreja e o povo não. De modo algum, essas verdades são verdades que é possível entender, que todos aqueles que se aproximam da Escritura sinceramente podem entender. Todos aqueles que se aproximam da Escritura sinceramente e com reverência podem entender essas verdades. Não se faz necessário ser um doutor nas letras, não é necessário ser um doutor nas ciências, porque o Espírito Santo diz que a entrada das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples, ou seja, os elementos, as doutrinas mais fundamentais da Escritura são suficientes para tornar o homem ou a mulher mais incauta deste mundo, conhecedora de um caminho seguro, firme e sempre veraz para o céu. O que os papistas, irmãos, quando negam a luz da Escritura, estão fazendo? Qual é o objetivo deles? É subjugar o mundo nas trevas das suas doutrinas. Porque quando eles atribuem à Escritura obscuridade, e que é necessário para entendermos as coisas para a nossa salvação e para a glória de Deus, a luz, veja, não mais da Escritura, mas a luz do magistério romano, eles estão sepultando o mundo nas trevas das suas doutrinas. Eles estão dizendo que a luz que ilumina não é mais o que Deus disse, mas o que uma besta papal falou, mas no que um falso bispo da igreja romana disse. E quais são as consequências? Vejamos caso simples. Enquanto a Escritura diz que a igreja somente possui um cabeça, que é Jesus, que é o seu Filho, que é o Deus encarnado, a igreja romana diz que a igreja é um monstro, porque é um monstro dizer que a igreja tem dois cabeças. Mas a igreja romana diz que a igreja de Cristo tem um cabeça chamado Cristo e outro cabeça chamado Papa. Ora, tal ser não é a igreja, mas é um monstro de duas cabeças. Veja uma loucura. Enquanto a Escritura ensina que nosso único mediador é Jesus, os romanistas multiplicam e criam milhares de mediadores, criam milhares de intercessores. Vejam como o espírito papal nos afasta da Escritura. Os romanistas pensam, e muitas igrejas ditas evangélicas, que os homens possuem autoridade para dispensar alguém de obedecer a Deus. Sim, que os homens podem dizer ao seu pastor, o seu bispo, o seu arcebispo assim: olha, isso não é necessário, nós podemos fazer isso agora ou podemos fazer isso depois, é facultativo a minha vontade. Mas se é aquilo que Deus disse, se é a lei do Senhor, quem pode nos dispensar de obedecer? Deixe-me dar um exemplo, irmãos, aqui claro em relação ao culto a Deus. No culto a Deus, como vemos aqui agora, nós não temos e jamais teremos como elemento de culto, e veremos isso em algum momento, a ideia de coletas, ou como popularmente são conhecidas as ofertas. Porque Deus claramente não ordenou em sua palavra que a igreja tivesse um momento separado para tal coisa. Mas o espírito papal, a qual opera na mente, principalmente da igreja evangélica,
e até mesmo de reformados, pensa o seguinte: embora eu possa colocar aqui os elementos, ou melhor, o momento das ofertas, o momento das coletas, eu posso tirar isso, ou posso introduzir, conforme o meu bem querer. Mas eu pergunto, irmãos, se o elemento das ofertas foi ordenado por Deus, qual pastor poderia, bispo ou papa, tirá-lo? Nenhum. E se não foi ordenado por Deus, como poderia ser facultativo? Entendam, não existe nada facultativo em relação ao culto a Deus. Mas o Espírito Papal lhe tira da luz da Escritura para condicioná-lo à mera vontade de um homem. Ora, toda essa frenesi, toda essa loucura papista de negar a luz da Escritura, irmãos, é a tentativa de esconder os seus erros, é a tentativa de não fazer conhecido as suas doutrinas perversas, uma vez que eles negam que a Escritura é clara, que a Escritura é uma luz iluminadora. Eles podem ter um método muito eficaz para esconder os seus erros, porque as pessoas não irão mais conferir o que Deus disse, não irão mais conferir o que o Senhor revelou, mas aquilo a qual os homens pensam. Observe o que é dito em nosso texto. Então a palavra do Senhor, então veio a palavra do Senhor. Se não fosse, entenda, se não fosse a intenção divina que o seu povo, que os judeus entendessem o que o profeta Ageu estava dizendo, se não fosse a intenção de Deus iluminá-los, clareá-los, para que se reformasse e restaurasse a igreja, porque o Senhor Deus enviou a Ageu. Negar a clareza das Escrituras, irmãos, é inutilizar a Bíblia. É dizer que ela é inútil. Se ela não é capaz de nos revelar o conhecimento de Deus, se ela não é capaz de nos iluminar, então ela não serve. Essa é a loucura papista para defender o magistério romano. Contudo, irmãos, se não fosse suficientemente pecaminoso e absurdo que os papistas neguem a clareza das Escrituras, nós encontramos uma espécie desse erro entre os protestantes modernos. Há uma versão protestante da negação da perspicuidade da Escritura. O que é perspicuidade da Escritura? É a sua clareza, é que ela é uma luz que nos ilumina e que de fato nos torna conhecida a verdade de Deus. Mas entre os protestantes modernos, há uma negação sutil da clareza das Escrituras, chamada ceticismo. O que é o ceticismo evangelical? O que é o ceticismo da igreja evangélica moderna? É a ideia, e prestem atenção nisso, é a ideia que não podemos ter certeza da veracidade da doutrina que professamos, ou seja, que aquilo que cremos é o ensino da Escritura. Segundo a visão ceticista, nós não podemos confiar ou não temos segurança de fato que aquilo que professamos é aquilo a qual o Senhor revelou, que é de fato a doutrina da Bíblia. E muito disso é disfarçado sobre uma falsa humildade. Há, para o nosso lamento, a ideia que humildade é falta de convicção daquilo que a Bíblia ensina. É sempre a piedade ligada a ser dúbio, vacilante, a estar duvidoso. A igreja moderna, ela louva aqueles que são moderados. E quem são aqueles que são moderados? Aqueles que nada dizem que com convicção, ou aqueles que nada afirmam de fato sobre o que a Bíblia ensina.
Como essa linguagem, irmãos, cética, ela é vista nas explicações atuais. Eles dizem assim: ora, a Bíblia fala isso, eles dizem, é provável, há chances. Veja, existem muitas interpretações, não há consenso. Isso, irmãos, são em doutrinas, ou é estendido para toda a religião. Se falarmos para eles que o Senhor Deus ordenou que, um exemplo recorrente, que a igreja deve se abster dos instrumentos musicais, eles dirão, não há consenso, é provável, há quem discorde, há o piedoso fulano tal que discorda, há o piedoso fulano tal que diz o contrário. Isso é ceticismo, é dizer que não há como afirmarmos realmente aquilo que a Escritura ensina. No entanto, por mais piedoso que pareça às pessoas, que por mais santo que pareça ao mundo cego e à igreja evangélica inconstante, não é piedade. Não é piedade ser vacilante sobre aquilo que Deus disse em sua palavra. Não é piedade não estar certo daquilo a qual o Senhor revelou. Não é santidade estar sempre vacilando, dizendo, isso é provável, isso há chances, isso talvez seja correto. Não há consenso, não é piedade. Por quê, irmãos? Porque tal como os papistas, ao negarem a clareza da Escritura, eles inutilizam a palavra de Deus. Os céticos evangelicais, ao negarem a certeza da doutrina da Escritura, eles negam o fim para o qual a Escritura foi escrita. A Escritura foi escrita para termos certeza. Vejamos Lucas, capítulo 1, versículo 4. Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, versículo 4. Para que possas conhecer a certeza destas coisas nas quais tens sido instruído. A palavra aqui para certeza, irmãos, a safaleia, significa segurança, firmeza. Lucas está falando assim: Teófilo, tu foste instruído no Evangelho, agora eu te escrevo este livro para que você tenha certeza, segurança, firmeza daquilo que Deus falou. Vejam, a palavra de Deus foi escrita, irmãos, foi nos dada, não para que fiquemos mudando de religião a cada ano ou a cada mês, mas para nos dar estabilidade, mas para nos dar imutabilidade doutrinária, para nos dar constância na sã doutrina. Negar que podemos ter certeza daquilo que a Escritura ensina é afirmar que toda a nossa fé não passa de uma probabilidade. Se nós não podemos ter certeza que as doutrinas que cremos são de fato a doutrina da Escritura, e nós não podemos dizer que o que fazemos é aquilo a qual Deus exigiu, e a qual não somente nós, mas todos os homens estão obrigados, então a nossa fé e o que fazemos aqui é um teatro. Nós estamos fazendo aqui uma probabilidade, algo que pode ser correto, algo que possivelmente que é verdadeiro, mas isso não é fé. Entendam? Se isso for verdade, irmãos, isso vai gerar consequências terríveis, porque a nossa afirmação da doutrina da Santíssima e Reverendíssima Trindade torna-se-ia provavelmente correta. Sim, nós que somos cristãos, por crermos num Deus triuno, iríamos afirmar, não, provavelmente a Trindade é correta. Deixe-me dizer, se na sua mente é provavelmente correta, não há fé genuína. Não há fé genuína, porque não se pode estar provavelmente tendo
Crer que a Trindade é verdadeira, tem que se crer totalmente. Vejam que loucura isso vai nos levar, irmãos. Se não podemos ter certeza daquilo ao qual o Senhor revelou em sua palavra, então a nossa crença que Jesus Cristo veio e se encarnou para nos salvar é uma possibilidade, com grandes chances. O que isso nos leva? Isso nos leva, irmãos, à destruição total da fé cristã. Se nós não podemos ter certeza da religião revelada de Deus, toda a fé cristã é derrubada completamente. Mas aqui, os céticos evangelicais dirão o seguinte: ora, é possível ter certeza nos artigos fundamentais, a qual você acabara de falar, a Trindade e a encarnação de Cristo, mas em assuntos mais avançados, mas em assuntos mais profundos, em relação ao culto, governo da igreja, não é possível termos certeza. Então perguntamos a eles, irmãos, como eles têm certeza em relação aos artigos fundamentais? Sim, se não é possível ter certeza em relação aos artigos mais avançados da fé, como é possível ter certeza em relação aos artigos fundamentais? E é aqui que os céticos, aqueles que negam a possibilidade de termos certeza do que a Bíblia ensina, revelam a sua malignidade. Qual será a resposta deles? Dirão assim: eu tenho certeza porque é o que todos creem, porque é o que a maioria professa, porque é o que grande parte acredita. Esse é o núcleo a qual todos professam, então deve ser algo a qual não se pode negar. Então vejam, eles tornaram as doutrinas fundamentais, a Santíssima Trindade, a encarnação de Cristo, por exemplo, condicionadas ou fundamentadas no parecer ou na opinião da maioria, e não na autoridade divina. Nós não cremos, irmãos, em algo com certeza, porque a maioria crê ou deixa de crer, mas porque Deus disse em sua palavra. Mas os céticos tornam as verdades da Bíblia condicionadas ao que a maioria crê. Se a maioria crê, então podemos ter certeza. Se a maioria não crê, há dúvidas, há debates, há controvérsias. E daí? Porque nós não cremos em uma doutrina por causa das pessoas, mas devido àquilo a qual o Senhor revelou. Mas Paulo, inspirado por Deus, está e nos ensina de forma diferente dos céticos. Vejamos lá, irmãos, Hebreus 6:1. Hebreus 6:1. Hebreus 6:1. Paulo diz assim, Hebreus 6:1: pelo que, deixando os princípios da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. O que isso significa, irmãos? Pelo que deixando? Será que Paulo está nos ordenando a deixar os elementos da fé? Não. A ideia de Paulo é o seguinte: ó hebreus, vocês já deviam ser mestres, vocês já deveriam ter avançado, estarem proeficientes na religião, mas eles estavam, irmãos, há muito tempo presos nos artigos fundamentais, no começo do edifício doutrinário. Então Paulo diz: deixando agora isso, avancem para a perfeição. E a palavra aqui para a perfeição significa maturidade. Paulo está convocando os cristãos para avançarem além dos fundamentos, para avançarem além dos princípios elementares, para conhecerem as doutrinas de maturidade ou perfeição. Ora, então o apóstolo, inspirado por Deus,
reconhece que os cristãos não somente têm certeza de uma parte da religião, mas de toda a religião ordenada na Escritura, desde o culto até a disciplina, desde da doutrina elementar, que Jesus Cristo é o Salvador, até uma doutrina profunda, a qual afirma que presbitérios são sujeitos de modo autoritativo aos sínodos. Não há doutrina a qual Deus revelou, a qual não possamos, a qual não seja possível termos a certeza daquilo que Deus disse. Mas, irmãos, então o que os céticos são? Vejam que negar a clareza da Bíblia é algo perigoso. Mas o que eles são? Respondo, eles são, irmãos, um termo muito antigo, usado pelos pais puritanos. Eles são nulifídios. O que são nulifídios? Nulo vem de nulos, de não. Fídios vem de fé. Eles são pessoas sem fé. Todos os céticos evangelicais que dizem que não podemos ter certeza daquilo a qual o Senhor fala em sua palavra são nulifídios, pessoas sem fé. Porque uma fé, irmãos, entendam, que vacila naquilo que cremos, isto é, que não crê na veracidade ou na verdade da doutrina da Escritura, não é fé. Se você acredita em algo, mas não crê que aquilo é realmente verdadeiro, mas é uma probabilidade, mas é uma possibilidade, não é fé. Você tem uma opinião. Eles possuem uma opinião sobre certas doutrinas. Eles possuem uma opinião sobre como Deus salva os homens, uma opinião sobre como a igreja deve ser governada, uma opinião sobre como Deus deve ser adorado, mas não possuem fé. Porque fé é acreditar no testemunho da autoridade divina, não como uma probabilidade, não como uma possibilidade, mas como aquilo a qual o Senhor disse infalivelmente em sua palavra. Imagine, irmão, se os judeus ouvissem o profeta Ageu dizendo: acaso é tempo para vós habitardes em casas forradas e a minha casa continuar deserta? E o povo dissesse: não podemos ter certeza que o Senhor fala isso, nós não temos certeza, é uma probabilidade. Isso é a destruição de toda a fé cristã. Se você não crê, deixe-me dar um exemplo. Se você não crê que existe uma única, não duas, uma única forma perfeita de adoração e governo para a igreja de Deus, se você crê que apesar de você estar aqui, os homens podem adorar a Deus conforme bem lhe parecerem, então você é um cético. Sim, você pode dizer que é um presbiteriano e fazer do modo correto, porém, se não crê que de fato essa é a única verdade revelada, então é um nulifídio, um sem fé, porque não acredita que o culto e o governo da casa de Deus, a qual professamos, são realmente a sua vontade. Você não crê em nada, você faz conforme a conveniência, e por isso, amanhã, ou na próxima semana, mudará de opinião. Mas, de fé verdadeira, ninguém pode mudar para outra. Ninguém pode mudar de uma fé verdadeira para outra. Por quê? Porque só existe uma única fé e somente uma doutrina genuína. Por isso que Paulo diz: um só Senhor, uma só fé, um só batismo. O que todos, irmãos, sejam os papistas ou os céticos evangelicais estão fazendo, é negar que a Escritura é luz, para que caiamos nos braços do anticristo romano ou no outro da multidão das opiniões humanas. Não é raro
falarmos sobre a doutrina da Escritura e as pessoas simplesmente dizerem: há muitos que discordam, há muitos que não concordam, há divergências. Então você fica ao léu da opinião dos homens. Do outro lado, os papistas dizem: não é clara, para lhe colocar sob o jugo do anticristo romano. Tanto os papistas como a sua filha chamada Igreja Evangelical Moderna retiram da igreja fiel toda a confiança na luz da palavra de Deus. Eles tiram a nossa confiança naquilo que Deus disse para nos envolver mais rapidamente em suas trevas. Então, quando o profeta disse: então veio a palavra do Senhor, se isso fosse para deixar o povo em dúvida, se isso fosse para deixar o povo em suspense, se isso fosse para fazer com que aqueles pobres judeus que estavam acossados pelos samaritanos de um lado, pelo Império Persa do outro, como já vimos, ficassem sem saber o que fazer, então eles jamais enfrentariam os poderes malignos da terra. Entendam, irmãos, se nós não podemos ter certeza da doutrina da Escritura, nós não teremos uma fonte, um combustível, uma força para enfrentar o mundo. Se os judeus não tivessem a certeza que aquilo a qual Ageu tem dito é a palavra do Senhor Jeová, eles jamais iriam, como veremos, enfrentar os poderes da terra. Porque ninguém coloca a sua vida em jogo, ninguém coloca a sua vida em risco, exceto naquilo que está firme e seguro. Os apóstolos não entregaram os seus próprios corpos ao martírio, porque acreditavam que é uma probabilidade que Jesus Cristo é o Senhor, mas porque professavam uniformemente e com a certeza inabalável: há um só Senhor sobre todos os homens, chamado Jesus de Nazaré. Me digam, será que os piedosos governantes foram mortos nos tempos de matança porque acreditavam que é uma probabilidade que Jesus Cristo é o rei da igreja e que os homens devem somente cultuá-lo conforme ele prescreveu em sua palavra? De modo algum. Eles deram as suas vidas porque estavam firmes e seguros que aquilo é a vontade de Deus. Notem, irmãos, que o seguinte: a nossa dubieza, a nossa vacilação e a nossa fraqueza não é porque a palavra de Deus não é clara, não é porque a palavra de Deus não tem certeza, não é porque ela não é firme e segura, mas é porque nós somos vacilantes, é porque nós somos instáveis, é porque nós somos duvidosos dela. A raiz da nossa dubiedade, da nossa dúvida, é a nossa incerteza, a nossa, não da Escritura, acerca da sua veracidade. Se acreditássemos que esta é a infalível, a voz viva e inerrante do Deus único e verdadeiro, então nenhum dos poderes da terra poderiam nos amedrontar. Nesse sentido, irmãos, lembremos-nos da doutrina a qual nós extraímos nesse texto até agora. Nos últimos 2 sermões, nesse texto, nós extraímos uma doutrina. Vamos lembrar dela. Doutrina: os cristãos devem estimar e reverenciar a Escritura como a revelação divina que advém da misericórdia de Deus, a fim de proteger, iluminar e alertar. Repito, os cristãos, o povo de Deus, devem estimar, reverenciar, considerar a Escritura como uma misericórdia de Deus, que foi dada para protegê-los, para iluminá-los e alertá-los. A partir dessa doutrina, nos sermões anteriores, nós vimos como a santa palavra de Deus é a nossa proteção. Vimos que a Escritura nos protege
do nosso próprio coração. Vimos como a Escritura nos protege das trevas e dos maus dos homens malignos. Vimos no sermão passado como a Escritura nos ilumina das trevas do mundo presente, principalmente quando nós consideramos o seguinte, que os ímpios, que são dotados de grande inteligência nos assuntos naturais ou civis, eles acabam expondo a total escuridão das suas mentes quando falam sobre a religião verdadeira. As pessoas na modernidade, irmãos, esse é um ponto que temos que enfatizar, elas julgam a si mesmas como as mais iluminadas da história. Não é raro vermos as pessoas assim, não, nós somos as esclarecidas, vivemos pós-iluminismo, somos as pessoas iluminadas. Mas, como nós vimos, elas vivem tal como animais, porque os objetivos da sua existência se resumem à vida perecível. Ou alguém que foi dotado de alma, alguém que foi dotado de uma natureza imortal, viver para a existência terrena, cujos únicos objetivos são alimentar o seu ventre, vestir o seu corpo, é viver tal como um animal, como uma besta bruta. E aqueles que se consideram os mais religiosos ou os mais espirituais, na verdade, eles não passam de adoradores das criaturas. Mas a Escritura é uma luz no meio dessas trevas, é uma luz no meio das trevas densas dos homens, para nos guiar em toda a verdade. A luz, a Escritura, como vimos no sermão passado, é uma luz mais segura do que o nosso coração enganoso, embora os pentecostais não gostem muito de ouvir isso, mas ela também é, e esse é o último ponto da nossa doutrina, a Escritura é uma trombeta para nos alertar e avisar do mal que está prestes a vir ou que somos culpados. A Escritura não somente nos protege, ela não somente nos ilumina, mas ela nos alerta com viva e alta voz que há males ou pecados que estão prestes a vir e a qual somos culpados. Entretanto, irmãos, existe nesse último ponto da doutrina algo a qual devemos considerar de forma minuciosa. O seguinte, a Escritura, em relação aos avisos e os alertas, ela está mais diretamente ligada à pregação da palavra. A pregação da palavra, ela intensifica e amplia a função da Escritura de ser uma trombeta para nos anunciar sobre os males ou pecados a qual incorremos. Por quê, irmãos? Pregar a Escritura é mais do que expor meramente umas palavras de um texto. A pregação da palavra é explicar ou expor aquilo que Deus disse para aplicá-las às almas. Com qual fim? A salvação e o bem delas. A função do ministro da palavra não é apenas informar mentes, mas fazer com que os corações sejam levados a se conformarem à vontade de Deus. A função do pregador não é mostrar apenas um contexto antigo, mas tornar a realidade da Escritura descrita uma realidade viva diante dos ouvintes, para que eles possam ver que Deus está se dirigindo diretamente a nós. Então a Escritura, ela é um alerta, ela é uma trombeta, e isso é intensificado, isso é amplificado pela função ministerial, a qual transporta a realidade da Escritura diante dos nossos olhos, para que vejamos que o que o Senhor falou aqui não foi para satisfazer a curiosidade, sabemos como os judeus pensavam, como os apóstolos pensavam, o que significam aqui as palavras, mas para diretamente nos moldar a sua vontade, e não falando de forma indiferente,
e não falando de forma apática, mas como uma trombeta, para fazer ouvir até mesmo aqueles que são surdos espirituais. Vejamos o que é dito em Isaías 58, versículo 1. Isaías 58, versículo 1. Diz assim: clama em alta voz, não poupe, ergue a tua voz como uma trombeta, e mostra ao meu povo a transgressão dele, e à casa de Jacó os seus pecados. Isaías 58, 1. Essa passagem, irmãos, o Senhor está convocando o profeta Isaías para lidar com o povo com fidelidade e franqueza, isto é, sinceridade. Isaías não deveria maquiar o pecado do povo, Isaías não deveria atenuar, diminuir as suas transgressões. O profeta deveria lidar com eles tal como os seus pecados. Isaías não deveria bajulá-los, nem ter consideração maior ou estima, por maior que fosse a posição daqueles a qual ele se dirigia. O Senhor diz: não poupa, isto é, Isaías, não deixe de expor as abominações deles tal como eles são. No entanto, aqui, irmãos, o Altíssimo não está somente exigindo que Isaías seja imparcial, mas também que Isaías seja severo. Isso é bem definido quando vemos a frase: ergue tua voz como uma trombeta. Isso significa que o mensageiro, que é o profeta, deveria falar com tal força, com tal firmeza, que os teimosos e os impenitentes sentissem que os céus, que o próprio Deus Altíssimo e Santo está contra eles, uma vez que os homens, que eles estavam tão viciados, tão entregues à falsa religião. O Senhor chama o seu profeta para que eles possam sentir que a ira de Deus está sobre eles, uma vez que os homens estão tão alegres, sentem tanto deleite na corrupção da religião. É necessário, irmãos, que eles sejam duramente atacados. É por isso que o Senhor diz: Isaías, não poupa, isto é, não deixe nenhuma ferida, ou fedor, ou doença neles sem atacá-la. Não poupe nenhum pecado a qual eles mantêm. Qual era a missão de Isaías? Deixar o povo desconfortável, deixar eles desconfortáveis para que fossem conduzidos ao arrependimento. Contudo, aqueles que contaminam a religião, ou aqueles que são amigos dos homens, eles pensam que a Escritura, por meio do ensino fiel, ela deve alertar sem denunciar, que a Escritura deveria avisar, sim, sem apontar. Sim, muitas pessoas ou amigos dos homens querem que não mostremos as feridas podres, que não digamos que existe algo de errado, e até que, se algo for dito, se for dito que há algo ruim, que não seja de modo a evidenciar a abominação e a gravidade do mal. Só que isso, irmão, não é um aviso, nem alerta da Escritura. Existe uma definição muito básica pelo qual a Escritura e os seus ministros são entendidos como trombetas. É porque eles precisam dar um som distinto. Você deve saber: estou pecando, estou fazendo aquilo contrário ao que Deus disse. Mas se os ministros, que deveriam apontar e mostrar a chaga e a ferida,
ficam com dubiedades, ficam vacilantes e com uma linguagem obscura, como as pessoas vão entender? Por isso que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 14, se uma trombeta der um som incerto, quem se preparará para a batalha? O que o apóstolo está dizendo é o seguinte: se uma trombeta não der um som a qual todos possam ouvir o que ela significa, como eles irão se preparar para o inimigo que está vindo? Ou como eles irão se precaver ou recuar diante do que está chegando? Mas se for um som confuso, se for um som incerto, como a igreja poderá fazer algo? Mas o que os homens querem? Eles querem que digamos os pecados da nação ou da igreja? Não. Eles querem que estejamos preocupados com a sensibilidade alheia. Eles ficam amedrontados. Isso deveria ser algo estarrecedor. Eles ficam amedrontados que as pessoas fiquem ofendidas, mas que o Senhor Jeová, a qual foi ofendido e a sua vontade violada, não seja vindicado, não seja defendido. As pessoas estão prestes a cair na danação eterna, na condenação eterna, destruindo a si mesmas, as suas famílias, as suas casas, e ainda assim a igreja quer que acariciemos os homens, que preparemos camas de marfim bem confortáveis, para que possam se deitar, enquanto, como diz o profeta, Jacó, isto é, a igreja, sofre e é destruída. Essa não é a forma, irmãos, de alertar da palavra de Deus. Essa não é a forma de avisar e de dizer que os homens estão errados. Para a Bíblia e para a mente divina, quantos mais os homens estão afastados de Deus, então mais é necessário que eles sejam abalados. Quanto mais os homens edificaram edifícios para se manterem seguros na falsa religião, mais eles precisam ser abalados, mais eles precisam ser atacados. Em que sentido? Não ofender no sentido de falar mal de suas pessoas, mas de expor o seu pecado tal como é, de expor a gravidade do que eles têm feito, tal como a Escritura revela. Mas irmãos, o que a igreja no Brasil deseja em relação às suas transgressões? O que é que a igreja no Brasil deseja em relação aos seus pecados? Se não for, e a maioria quer, que ninguém diga nada, seja que todos disfarcem a gravidade do mal que ocorre nesse país. Mas como iremos disfarçar, se nós somos conhecidos por sermos a igreja testemunhante, isto é, que foi chamada para testemunhar contra as iniquidades dos tempos? Lembrem-se que o terceiro anjo de Apocalipse 14, versículos 9 e 10, ele tem uma função muito definida. Vejamos lá, Apocalipse capítulo 14, versículo 9 e 10. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo em alta voz: se algum homem adorar a besta e a sua imagem, e receber a sua marca em sua testa ou na sua mão, este beberá do vinho da ira de Deus, que é derramado sem mistura no cálice da sua indignação, e ele será atormentado com fogo e enxofre na presença dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Aqui, irmãos, há três anjos que se referem a três momentos da igreja ao longo da história. O último anjo, o segundo anjo na verdade, antes do terceiro, ele anunciou a queda da Babilônia. Esse anjo é o anjo da reforma, é o anjo da segunda reforma, a qual sepultou doutrinariamente, de uma vez por todas, o império babilônico espiritual. Mas o terceiro anjo, que é a geração por vir, ela deve anunciar o juízo de Deus sobre aqueles que continuam impenitentes.
É função da igreja testemunhante dizer que aqueles que se contaminam espiritualmente irão sofrer a ira de Deus. Mas diremos a eles, quando eles se contaminam com o adultério romano, eles dizem: não nos diga, não nos diga. Então ficaremos calados e diremos: não, vocês não irão sofrer nada. Embora vocês quebrem a lei do Senhor, embora vocês distorçam a sua vontade, vocês não sofrerão nada. Sim, diremos assim: nós podemos nos juntar e caminhar juntos, como se tudo estivesse certo, que somente no final de tudo saberemos que estamos errados ou certos. Absolutamente não. Deve ser dito, e repito, em alto e bom som, para toda a igreja no Brasil: ó todos vós, nesta nação, que sois participantes da corrupção da verdadeira religião entregue por Cristo em sua palavra. Sim, todos aqueles que estabeleceram os méritos ou a fé como a causa da eleição, papistas e arminianos, todos aqueles que perverteram a igreja com cargos não ordenados, pastoras, bispos, arcebispos, ou que corromperam a adoração a Deus com as invenções do Natal, da Páscoa, dos hinos humanos, a leitura responsiva, instrumentos musicais, todos que acreditais nas mentiras do diabo, anabatismo, o pensamento independente, a tolerância, o Estado laico, sim, todos irão sofrer a ira de Deus. Serão atormentados em suas consciências, aterrorizados em seu sono, e verão o furor da sua face santa. Mas as pessoas não gostam de ouvir. Talvez seja melhor que elas venham à igreja somente ouvirem o quão são especiais, e não que esta nação e que a igreja brasileira tem prevaricado, quebrado a lei de Deus, e que ela precisa voltar ao Senhor Jesus Cristo. Esse é o alerta da Escritura, porque não pode atenuar, diminuir o peso da verdade. Então, vejamos, irmãos, 2 pecados que as Escrituras nos relatam com grande profundidade. E esses 2 pecados são 2 alertas contra e para o bem desta nação. Um deles está relacionado à primeira tábua da lei: amarás ao Senhor teu Deus. O segundo alerta está direcionado à segunda tábua da lei: amarás ao teu próximo. E ambos são pecados nacionais do Brasil. Primeiro, a confiança da igreja em governantes civis pagãos, ímpios ou corruptos. É um pecado desta nação, da igreja no Brasil, a confiança da igreja em governantes civis pagãos, ímpios ou corruptas, para libertá-la da aflição. Vejamos, irmãos, na Bíblia, Isaías 30, versículo 1 e 3. Isaías 30, do versículo 1 ao versículo 3. Diz assim: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que recebem conselho, mas não de mim, e que se cobrem com uma capa, porém não do meu espírito, para que possam adicionar pecado a pecado, que caminham para ir ao sul em direção ao Egito, e que não têm buscado uma resposta da minha boca, para se fortalecerem na força de Faraó e para confiar na sombra do Egito. Portanto, a força de Faraó será sua vergonha, e a confiança na sombra do Egito sua confusão. O caso, irmãos, que o profeta Isaías está aqui anunciando é digno de toda a nossa atenção. Isaías aqui trata que os judeus
ao se verem acossados e perseguidos pelo sangrento império da Assíria, eles resolveram pedir a ajuda do Egito para protegê-los. Quando os judeus se veem agora prestes a serem dizimados, exterminados, devido ao império sangrento da Assíria, eles resolvem pedir ajuda aos egípcios para protegê-los. Para alguns poderia ser algo natural, ainda muito razoável. Ora, nós estamos agora prestes a sermos destruídos, nós encontramos em apuros, vamos buscar socorros. Mas para Deus, a quem devemos reverenciar e toda vontade apreciar, considerou isso como um ato de rebeldia. Por quê, irmãos? Se eles estavam prestes a serem perseguidos, se eles estavam prestes a serem destruídos, por que buscar ajuda dos egípcios foi rebeldia? Porque eles deveriam ter consultado ao que o Senhor revelou em sua palavra. No entanto, eles não se importaram com aquilo que o Deus eterno tinha dito. Eles estavam mais dispostos a seguir a inclinação dos seus corações, aquilo que lhes parecia mais prudente, aquilo que lhes parecia mais certo, do que conferir qual era o mandamento de Deus. Observem que a aflição, ou melhor, o desespero da aflição, tende a nos tornar apressados para recorrermos a meios e métodos a qual não estão em conformidade com a vontade divina. Mas ainda que nosso coração diga, era um caso necessário, era um caso urgente, o Senhor os chamou de rebeldes, pessoas cujo comportamento desafia a sua autoridade e domínio. Agora, vamos pensar o seguinte, e é necessário entendermos isso. Por que os judeus não poderiam entrar em uma aliança com os egípcios? Porque o Senhor diz que eles eram rebeldes. Porque eles não poderiam se juntar com os egípcios só para lutarem contra a Assíria, que queriam destruí-los. Vejamos o que a lei do Senhor Jeová proíbe expressamente. Primeiro, Deus proíbe o seu povo de entrar em associações militares com nações pagãs. Se lermos rapidamente Êxodo, capítulo 34, versículo 12 e versículo 15, nós vemos exatamente o Senhor falando isso. Diz assim: toma cuidado para que não faça pacto com os habitantes da terra para o qual estás indo, para que não seja por laço no meio de ti. Versículo 15, para que não faça pacto com os habitantes da terra, e eles não se prostituam após os seus deuses, e façam sacrifício aos seus deuses, e te convidem e tu coma do teu sacrifício. A proibição divina, irmãos, que era que o povo de Deus não deveria fazer uma aliança militar, e muito menos, sequer religiosa, com quaisquer povos idólatras, com quaisquer povos que aderiam à falsa religião. Mas talvez pensemos, essa era uma proibição confinada aos povos cananeus, de modo algum. Porque vemos em 2 Reis, capítulo 11, versículo 2, que Deus estende essa proibição a mais povos pagãos. Essa lei, irmãos, aqui não é uma lei judicial transitória, não é uma lei cerimonial, é uma lei que possui uma essência moral. Qual é? O povo de Deus não pode entrar em pacto ou em aliança com quaisquer povos pagãos ou idólatras. Não pode entrar em alianças militares, nem em alianças religiosas. Por quê? Porque o povo de Deus, pela familiaridade e pela amizade com os pagãos, irão gradativamente copiar os seus costumes pecaminosos. Toda aliança, irmãos, que fazemos uns com os outros,
pressupõe uma conjunção de propósitos, que andaremos juntos, que perseguiremos ou batalharemos para os mesmos fins, que buscaremos as mesmas coisas. Isso já irá gerar uma proximidade. E Deus diz: não entreis em pacto ou em aliança com qualquer um dos povos pagãos. Por quê? Porque a consequência final desses pactos será a comunhão na religião, será a corrupção do culto, será a idolatria. Mas o Senhor Deus não somente proíbe que o seu povo entre em comunhão com idólatras, mas também proíbe o seu povo de se unir com todos aqueles que professam o seu nome, mas são culpados de corromper a religião. Eu preciso, irmãos, citar esse exemplo, porque senão não ficará claro o suficiente. Então vejamos, 2 Crônicas. E entender isso é fundamental. 2 Crônicas, capítulo 18, versículo 3. E Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá: irás tu comigo para Ramote Gileade? E ele lhe respondeu: eu sou como és, e o meu povo como o teu povo, e nós estaremos contigo na guerra. Josafá resolveu entrar em uma aliança militar com Acabe, em guerrear com ele. Agora, o que Deus considerou? Basta avançarmos um capítulo 19, versículo 2. E Jeú, filho de Anani, o vidente, saiu a seu encontro e disse ao rei Josafá: deverias tu ajudar os ímpios e amar aqueles que odeiam o Senhor? Por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. É um exemplo, irmãos, muito claro. Josafá era rei de Judá, daquela parte dos hebreus que não tinham corrompido a religião, que não tinham corrompido o culto a Deus, mas ele resolveu se juntar com Acabe, que era rei de Israel do norte, daquela parte dos hebreus que corrompeu o culto ao Senhor, que corrompeu o governo da sua casa. Acabe era culpado de participar dos pecados de Jeroboão, que Jeroboão fez. Ele fez imagens do Senhor Jeová. Ele tirou o sacerdócio araônico e colocou quaisquer homens para sacrificarem ao Senhor. Ele inventou festas e dias do seu próprio coração. Mas Josafá resolveu entrar em uma aliança com Acabe para guerrear junto com Acabe. Pode ser que pensemos: ora, não havia mal algum, eles eram irmãos, eles professavam até a mesma religião, todos eles acreditavam no Deus de Abraão, todos eles professavam fundamentalmente as mesmas coisas. Só há algumas perversões aqui ou acolá no Reino do Norte. Mas Deus, ao enviar o profeta Jeú, ele diz que aquela aliança, que foi meramente militar, foi um pecado. Sim, uma ajuda aos inimigos de Deus. Ora, pergunto: Acabe considerava a si mesmo como alguém que odiava Jeová? De modo algum. Nenhum pervertedor da religião considera que odeia a Deus. Todos eles consideram que amam o Senhor, que a criatividade, a sagacidade, a inteligência pelo qual eles introduzem as suas invenções é uma demonstração do amor que eles têm ao Senhor. Mas Deus diz a Josafá: é correto que tu ajudes aqueles que me odeiam? Por quê? Para Deus, todos aqueles que corrompem o seu culto os odeiam. O odeiam. Está lá
Êxodo capítulo 20, versículo 5, que o Senhor irá visitar a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Quem são aqueles que aborrecem o Senhor? Aqueles que quebram o segundo mandamento, que fazem imagem de Deus, que criam um falso culto, ou seja, o santo e Deus vivo considera que odeiam a Ele aqueles que pervertem o seu culto. Então, a repreensão a Josafá é: como podes? Como podes tu, que professa o nome do Senhor e a religião ordenada, estender a mão da concórdia, a mão do auxílio, a mão da aliança para um pervertedor da religião? Agora, irmãos, os judeus, sabendo da lei de Deus, sabendo dos exemplos das Escrituras, eles ainda assim foram buscar a ajuda de Faraó. Eles ainda assim foram buscar a ajuda de um inimigo, ainda assim foram buscar a ajuda de um pagão. E qual foi o resultado disso? Temos no versículo 3 do capítulo 30 de Isaías. Qual foi a consequência disso? Portanto, a força de Faraó será a sua vergonha, e a confiança na sombra do Egito será sua confusão. A resposta divina, irmãos, é que o Senhor Jeová frustrará toda a esperança, toda a confiança e escape que eles almejavam encontrar. O Senhor pegará tudo aquilo que eles esperavam de alívio, de alegria, de esperança para se livrarem dos seus inimigos e frustrará. O Senhor pegará Faraó, a qual eles tanto confiavam, a qual eles tanto se dedicavam, e irá derrubá-lo. O Senhor despreza. O Senhor não aprova quaisquer meios ilícitos que a igreja usa para tentar fugir do mal. Eles estavam sendo perseguidos pela Assíria. De fato, era bom se livrar disso, mas não foi bom, nem correto, nem ordenado se juntar com um rei pagão e ímpio para tentar livrá-los. E o que acontece, irmãos? É que Deus transforma tudo em ruína. Isso deve ficar bem gravado em nossas mentes. A igreja ficará sempre envergonhada. A igreja será sempre confundida enquanto se associar e recorrer a um aborrecedor de Deus. A igreja ficará sempre confusa. Como pode? Como isso aconteceu? Nós não estávamos em um caminho tão bom, porque ultrapassaram os limites das Escrituras e buscaram ajuda naqueles a qual o Senhor proibiu. Talvez agora entendamos que buscar a ajuda de Faraó foi um ato de incredulidade que libertou Israel do Egito. Não foi o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó quem derrubou os cananeus diante deles. Não foi o onipotente guarda de Israel quem protegeu todo o povo durante todas as peregrinações contra os filisteus. Não foi o Rei dos Reis. Então por que agora é necessário que a igreja recorra aos inimigos da verdade? Porque agora é o momento de se associar aos malignos, o que torna esse momento digno da igreja entrar em aliança com aqueles que pervertem a vontade do Senhor. Eu quero alertar, irmãos, e não posso deixar de falar, porque senão seria privar e minar a Escritura da sua força, que a igreja no Brasil, ela pensa que irá se juntar com os corruptores da religião. Sim, que a igreja se juntará com os papistas, com os anabatistas e outros adeptos da falsa religião, sob pretexto de se livrar a nação do comunismo, do aborto, parcialmente da
sodomia. Assim, a igreja sonha, e a grande maioria dos cristãos reformados, eles estão na ilusão que irão obter bons resultados e que a mão do Senhor está na batalha a qual eles se juntam com inimigos do povo de Deus. Não está. O Senhor não está abençoando esses trabalhos. Deixarei mais claro: ainda que a causa seja boa e o fim seja piedoso, o santo Deus jamais aprovará que o seu povo, para obter coisas boas, utilizem alianças, confederações, familiaridades pecaminosas com quaisquer partidos que corrompem a religião revelada em sua palavra. Como pode a igreja no Brasil pensar que irá se juntar com papistas, com anabatistas e obter a bênção e o favor de Deus? É exatamente essa a queixa de Deus contra o povo na época de Isaías e contra Josafá. Vocês se juntam com inimigos meus, vocês se juntam com pervertedores da religião e pensam que irão obter algum sucesso. Observem, irmãos, o caos do mundo e toda a agitação que agora as nações se encontram. Admito, existe agora um sentimento nos mais inclinados à religião de Cristo de estar indignados. Os últimos acontecimentos no mundo nos deixam aflitos com a maldade, toda a perversão dos inimigos da igreja. Existe crescendo agora no mundo uma efervescência, um afloreamento das emoções, da necessidade de se combater algo e de se estabelecer um estado mais ordenado das coisas. Ora, esse desejo é bom, esse desejo é muito bom, mas falhará. Sim, será frustrado pelo próprio Deus, até que aqueles que professam o seu nome empreguem e lutem por uma reforma completa. Não meramente livrar a nação do comunismo, não meramente livrar a nação do aborto, não meramente livrar a nação da contaminação sodomita, mas uma destruição completa do império ateu e anticristão, uma transformação nacional, uma transformação das próprias instituições para a submissão ao Rei soberano Jesus Cristo. Enquanto no Brasil houver a confiança, e digo isso sem medo algum, que a mudança está em um presidente romanista, em um meio reformado ou até em um estrangeiro, veremos tudo ruir. Sim, todos os esforços, apesar de serem causas boas, não nego, serão confundidos, pois somente aqueles que confiam em Deus e na Escritura Sagrada é que não serão envergonhados. Deixe-me ser mais claro ainda, irmãos. Você não deve pensar que deve recorrer aos seus métodos. Você deve consultar o que o Senhor disse em sua palavra e então esperar e confiar nisso. Mas eu suplico, como alguém que ama verdadeiramente as suas almas, como alguém que verdadeiramente ama esta nação, deixai essa confiança que um papista, sim, repito, para a vergonha perpétua, até onde se mantém que um papista, por mais conservador que seja, será o melhor. É duro. Eu admito que é duro dizer isso a vós, porque sois tão frágeis, mas Deus não tem comunhão com idólatras, nem com camaleões religiosos, com alguém que, como Deus irá abençoar? Pergunto, prove-me na Sagrada Escritura que como Deus irá abençoar que a sua igreja se junte com um homem, ou com quaisquer homens, que corrompem o seu culto, que quebram a sua lei, que quebram a sua vontade e que se maculam com qualquer um. Como? Não há. Deus sempre tem humilhado as esperanças da igreja brasileira. Por quê? Porque não é empreendida uma reforma completa. Na verdade, Deus irá humilhar todos os empreendimentos do mundo inteiro, até que saibam
que precisam voltar a Ele. Salmo 146, versículo 3 é dito: não ponhais a vossa confiança nos príncipes, nem no Filho do Homem, que não há socorro. Eu digo, deixai essa esperança, que se houver um presidente, ou um rei, ou um magistrado mais conservador, tudo será resolvido. Não será. Para ser resolvido é necessário, repito, uma mudança institucional, uma mudança na própria fundamentação e constituição das nações. Deixe-me dizer que mesmo que seus filhos tenham uma educação familiar permitida, não pensem que tudo se resolverá enquanto o nome do Senhor é blasfemado, o nome do Senhor é profanado, isso é evangelho distorcido em todos os lugares. Por quê? Todos buscam o que é melhor para si, todos buscam os seus próprios interesses e nada daquilo que é para Deus. Todos estão levantando bandeiras para defenderem que seus filhos sejam educados em casa. Não nego, é uma causa boa. Mas quantos estão chorando e se lamentando porque o evangelho, o culto, o governo da casa é vilipendiado? A mão divina pesa sobre essa nação. E a Escritura alerta para não confiar nos homens, mas nos voltarmos a Deus e a sua palavra. Porém, se todos se fazem surdos e persistem em meios amaldiçoados, eu pergunto sinceramente, como haverá êxito? Como haverá êxito se a nossa confiança é em Faraó? É por isso, irmãos, todas as mudanças no mundo, mesmo que haja uma efervescência, sempre se frustram, porque não é aquela a qual é pretendida pelo Senhor. O profeta corretamente nos diz, nós sabemos. Então veio a palavra do Senhor, mas até quando? Veja, eles deveriam esperar para que Samaria, que foram os próprios inimigos deles, se voltassem a eles. Eles deveriam esperar para que a Pérsia, sim, a Pérsia que proibiu eles de construir o templo do Senhor, se compadeça e se comova. Se nós temos a garantia da palavra de Jeová, quem pode nos impedir? Ninguém. O que nos impede é a nossa fraqueza e covardia de fazer, repito, uma ruptura total, a fim de uma reforma completa desta nação. E por último, irmãos, para terminarmos, o último grande pecado, ou o segundo grande pecado desta nação, e a qual alerta, é que a prostituição, a luxúria e a imodéstia, principalmente das mulheres, irá corromper toda a nação. Levítico 19, 29. Levítico 19, 29. Não prostitua a tua filha, para fazer com que ela seja prostituta, para que a terra não caia pela prostituição, e a terra se torne cheia de maldade. Essa é uma lei moral, irmãos, contida sob o 7º mandamento: não adulterarás. Mas ela é uma lei muito profunda, porque essa lei ela faz uma conexão, observe, ela faz uma conexão clara entre a poluição ou a profanação das mulheres, está relacionada a terra está cheia de maldade. A palavra aqui para maldade, a qual o servo Moisés usa, é zimar, que significa vergonha. Quando as mulheres são profanadas e são poluídas, isso aumenta a falta de vergonha, a maldade com foco na falta de vergonha, de pudor, de modéstia. Então aqui deve ser lembrado o seguinte: as mulheres
em toda e qualquer sociedade. Elas são o último limite e barreira, cuja destruição incendeia todo um povo nas mais terríveis obscenidades. Quando a próprio pudor, a própria modéstia e vergonha feminina é quebrada, então não há mais obstáculos ou muros a quais impedirá uma nação de cair nas mais terríveis obscenidades. Por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos 1:26, diz assim, olhem como a linguagem de Paulo é interessante, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural para aquele que é contrário à natureza. O argumento de Paulo é o seguinte: se já não fosse suficientemente terrível que Deus tivesse entregue os homens às suas concupiscências e luxúrias, até as mulheres que possuem um senso de vergonha e de recato maior que os homens, foram contaminadas e poluídas e entregues aos pecados antinaturais. Se não fosse suficientemente grande e odioso a inversão da natureza, até as mulheres caíram nessa devassidão. Vejam, para a Escritura é a última barreira da modéstia, do pudor de uma nação, o qual quebrada enche a terra de maldade, falta de vergonha, de falta de castidade e de modéstia. Então, se a Escritura está ensinando, entenda o seguinte, que a queda, ou melhor, a perversão do sexo feminino é o estopim, é o ponto ápice da queda dos valores morais e do senso de pudor de um povo. A palavra que Moisés usa aqui para prostituir é uma palavra interessante. Quando Moisés diz assim: não prostituas a tua filha. A palavra aqui para prostituir não é meramente dá-la para cometer fornicação ou para que ela seja vendida a um. A palavra aqui é ela ser profanada, violada, poluída. É tudo que a leve à imodéstia, à falta de castidade, à imundície. O ponto aqui é o seguinte: quando as mulheres se profanam ou se poluem, toda a nação é tomada pela falta de vergonha. Porque entendam o seguinte: os homens perversos, os homens cheios de luxúria, não terão mais obstáculos para darem vazão às suas perversidades se a própria última barreira foi violada. E por isso que Deus ordena que os pais não façam nada que leve ou polua as suas filhas. E por pais se entenda aqui os homens. Esse mandamento aqui, irmãos, está no original, no masculino. Quando é dito assim aqui, não prostituas, no original seria assim: tu, homem, não prostituas. E o próprio tua, no original, está com um sufixo feminino. É um pronome, no português é um pronome, mas no hebraico é um sufixo no masculino, perdão. Então qual é o ponto aqui? Os homens que são pais devem atentar nisso. Eles são chefes pactuais, responsáveis por suas casas, e que a perversão das suas filhas irá levar à destruição do povo. Irei citar aqui brevemente duas perversões da natureza feminina, a qual leva à destruição da nação. E alerto isso. Primeiro, é a falta de uma educação direcionada à vocação feminina doméstica. Irei ler rapidamente. Gênesis 34, versículo 1. Diz assim. Gênesis 34, versículo 1. E Diná, filha de Lia, que ela gerou a Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Diná, sabemos,
era filha de Jacó por meio de Lia. Ela estava na família do povo de Deus, mas havia em seu coração uma curiosidade pulsante, latente, para conhecer o mundo, para conhecer novas pessoas. E Moisés diz claramente que ela saiu da sua casa para ver as filhas da terra. Diná saiu do seu habitat, do seu ambiente próprio, adequado e natural, para a curiosidade, isto é, o desejo, a ânsia de descobrir coisas novas. Ela estava certamente enfadada da sua casa, enfadada dos seus deveres. Então agora, veja uma loucura, ela pensa que é mais próprio, adequado vaguear, para ver como as filhas dos povos pagãos são. É dito aqui claramente, ela foi ver as filhas da terra. Isto é, ela foi ver como se comportavam, como se vestiam, como falavam as filhas dos cananeus. É lamentável, irmãos, quando uma filha de Sião, uma mulher cristã, está curiosa ou afeiçoada em relação à vida das filhas dos inimigos de Deus. Quando uma mulher cristã está curiosa para saber como se veste, como fala, como se comporta, uma mulher que é a parte do povo de Deus. E qual foi a consequência disso? Diná foi violada, Diná foi desonrada, Siquém a desonrou. Aqui, irmãos, não se nega o pecado de Siquém, mas Diná não é de todo inocente, pois ela saiu de casa, e ainda mais, além de sair de casa, saiu sozinha, o que é totalmente impróprio. Ela saiu do seu dever. Paulo diz que as mulheres, Tito capítulo 2, versículo 5, são cuidadosas da casa. A palavra ali é oikorgos, que significa oikos, casa, corgos, trabalho. Elas são trabalhadoras da casa, ocupadas em casa. Qual é o ponto aqui, irmãos? As mulheres, desde a mais tenra idade, devem ser ensinadas, educadas a estarem ocupadas em casa, trabalhando nas coisas de casa. As meninas não devem ser educadas para serem curiosas em relação ao mundo lá fora, porque o mundo lá fora não as pertence. O mundo lá fora não é a área de trabalho das mulheres. O trabalho das mulheres é, como diz Paulo, cuidadosas da casa, ocupadas, trabalhadoras dos deveres domésticos. Foi nesse momento que iniciou-se a degradação acelerada feminina, quando as mulheres deixaram de serem educadas, como era no passado, para serem boas filhas, boas esposas e boas mães, mas agora são educadas não para serem boas filhas, boas mães e boas esposas, mas para serem boas empresárias, boas carreiristas, boas médicas. Foi uma transição da submissão no lar para exercer um papel autoritativo na sociedade. Mas aí vem a consequência. Uma vez a mulher exposta no mundo, haverá perigos. Para cada Diná em Sião, existe um Siquém em Canaã. Para cada mulher curiosa ao conhecer o mundo que não lhe pertence, eu aviso, existe um aproveitador à espreita para alimentar a sua curiosidade. E por último, irmãos, que levou à degradação ou à poluição da terra, é a ideia perniciosa que as mulheres devem se vestir para serem vistas e apreciadas. Lerei rapidamente, Isaías 3,16. Isaías 3,16. Além do mais, o Senhor diz: pelo fato das filhas de Sião serem soberbas e andarem com os seus pescoços esticados,
e olhares provocativos, caminhando e andando a passos curtos, ligeiros, à medida que avançam, fazendo um tilintar com os seus pés. Deus está aqui anunciando o pecado das filhas de Sião. Aí o Senhor vai mais a fundo. O Senhor vai mais a fundo para mostrar a raiz da exibição das mulheres: a soberba, o orgulho. Todas as pessoas orgulhosas desejam ser o centro das atenções. Assim acontece com as mulheres. Elas querem ser vistas, querem ser apreciadas, querem ser chamativas. E qual é o meio pelo qual isso é obtido? Qual é o meio a qual isso é obtido? Através da exposição da sua nudez. Pessoas orgulhosas só se contentam quando são o centro das atenções. Mulheres promíscuas são orgulhosas. Elas querem ser vistas, apreciadas e louvadas. E por isso que o profeta diz: pescoços esticados. Elas andavam de forma altiva, com imponência, para serem olhadas. Mas isso, irmãos, é o contrário da modéstia. A modéstia faz com que as mulheres não queiram ser vistas, não queiram ser o centro das atenções, não querem ser apreciadas. As roupas foram criadas para cobrir a vergonha de cada indivíduo. A sua nudez é a sua vergonha. Mas veja a loucura do pecado. A loucura do pecado fez que as mulheres pensassem que aquilo que é a vergonha delas é o crédito, a dignidade e a visibilidade delas, que mostrar aquilo ao que elas deveriam se envergonhar e ficarem com os rostos corados é, na verdade, a alegria, a felicidade delas. O pecado, irmãos, é a destruição, a inversão de tudo que a Escritura ensina. Aquilo que Deus chama vergonha, o pecado cega para nos fazer crer que é a nossa honra e superioridade. Para muitas mulheres, a grandeza delas é o quanto se mostram, é o quanto elas possuem curtidas, é o quanto, embora elas vistam roupas recatadas, possuem likes e curtidas, dizendo que são muito belas. Mas qual é a consequência disso? Isaías 3,17, se vermos a última frase, dirá assim: e o Senhor irá expor. Vejam que juízo terrível. E o Senhor irá expor as partes íntimas delas. O que significa isso, irmãos? O que as mulheres agora estão mostrando voluntariamente, Deus as fará mostrarem forçosamente. Ele irá tirar toda a cobertura, sim, para que elas sejam violadas. Elas agora fazem de livre vontade, não querem se arrepender, não querem se cobrir, não querem se esconder. Então o Senhor as fará serem vistas, obrigadas, violadas e desonradas. Essas coisas, irmãos, parecem simples de entender, parecem fáceis de compreender, mas o mundo nega. E a principal culpa disso está nos homens. Sim, porque os homens começaram a pensar que seria melhor se suas esposas fossem disputar o mercado de trabalho, que suas filhas forem grandes profissionais. O custo disso não foi meramente esvaziar as casas, mas a ruína de toda a sociedade. Pois quando o elemento feminino se introduziu na esfera pública, todas as relações ficaram viciadas pelo fervor e atenção dos desejos. Os homens e mulheres que antes ficavam envergonhados de falar uns com os outros, hoje se falam não somente sem necessidade, porque um homem e uma mulher nunca deveriam falar sem uma necessidade da vocação do dever, mas agora se falam sem pudor. Uma mulher antes que ficaria amedrontada se estivesse no meio de homens, é o seu habitat natural, 8 horas por dia, está cercada de homens. E as consequências disso são fatais. As consequências disso, irmãos, é a desmoralização do indivíduo.
Deixe-me citar aqui só um exemplo, rapidamente. A contracepção. A contracepção, irmãos, é a negação do uso natural da mulher. É usar uma mulher não para ser mãe, mas como um objeto descartável, como um meio. É uma mutilação do propósito da criação. Deus criou mulheres para serem filhas, esposas e mães. Deus criou o casamento para o auxílio mútuo, para a procriação e um remédio para a fornicação. Se é privado na concepção que as mulheres procriem, isso está mutilando um dos fins para o qual elas existem. Embora o mundo não goste de ouvir isso, que mulheres foram criadas por Deus para procriar, é a verdade da Bíblia, que elas foram dadas em casamento para gerarem filhos, e que contracepção é mutilar a existência da mulher, é desmoralizá-la por completo, fazê-la um objeto para a satisfação carnal, a privando de ser aquilo para o qual ela foi criada, ser mãe. Qual foi a consequência disso? O aborto, a sodomia, que é a quase total perca da humanidade. Os homens possuem a obrigação de reverter isso. Os homens que foram os primeiros a darem as rédeas e tirarem os freios para deixar isso acontecer, devem desinfectar a sociedade do mal, da introdução do feminino na vida pública. Mas então veio a palavra do Senhor, mas ela é considerada desatualizada. Por quê? Porque não é o que as mulheres querem ouvir. Tal é o nível da tagarelice feminina que impede de ouvir o próprio Deus falando a elas que vocês, ao se poluírem, irão tornar uma nação cheia de maldade. Agora eu pergunto, como está o Brasil? É uma nação com pudor, é uma nação com vergonha, é uma nação com modéstia? Não, nós vivemos em um caos total. Por quê? Foi introduzido na vida pública o feminino. Então, irmãos, durante os sermões, nessa passagem, nós expomos essa doutrina pelos mais variados aspectos, de como a Escritura, ela é e advém da misericórdia de Deus, que temos o acesso à palavra do Senhor, e seu ensino fiel é uma dádiva, que pobres pecadores possam ter uma ferramenta para serem protegidos, para serem iluminados, para serem alertados. E se meditarmos profundamente nisso, que como o povo na época do profeta Ageu também fará, então iremos nos alimentarmos da palavra do Senhor para avançarmos na restauração da igreja. Não existe, irmãos, ataque de Satanás no qual a Escritura não possa nos proteger. Não existe caminho cuja a sua luz não nos alcance para guiar. Não existe perigo a qual a Escritura não nos avise. E por isso que o salmista disse: mostra a sua palavra a Jacó, os seus estatutos, os juízos a Israel. Ele não fez assim a nenhuma outra nação. E quanto aos seus juízos, eles não o conheceram. Louvai ao Senhor. Salmo 147, versículo 20. Conhecer e ter a revelação de Deus é conhecer o próprio Deus. Se nós meditássemos nisso, se nós meditássemos que fomos agraciados com o privilégio de conhecê-lo, de amá-lo e saber a sua vontade, então faríamos disso todo o nosso empenho, todo o nosso trabalho, faríamos da sua palavra o nosso maior deleite diário, se entendêssemos. E termino aqui, que a Escritura é a carta do amado Jesus para conhecê-lo mais. Então passaríamos noites e noites avançando nela, para sabermos mais sobre ele, para amarmos mais o Santo unigênito de Deus, nosso Redentor Jesus. Conhecer a Escritura, irmãos,
é conhecer o próprio Deus. Ser devoto da Bíblia é estar protegido, iluminado e alertado pelo próprio Senhor. Mas ser ignorante sobre o que a Escritura revela é a própria morte e a entrega de si mesmo a Satanás e aos seus instrumentos malignos. Oremos para que o Senhor não nos permita que façamos tal maldade de rejeitar a sua palavra quando ela vem até nós. Amém.